Não, pera. Então, para que você tenha sistema de coordenado U e V, aí você tem um círculo trigonométrico, tá? Raio 1. Tá contando o tempo aí? Tá contando. E suponha que você tem aqui um ângulo X. Um ângulo X. Tá? Ok? Então, se você baixar aqui uma perpendicular, você baixar uma perpendicular aqui, por esse ponto, tá? Pega esse ponto aqui, né? Baixa uma perpendicular. Ao baixar uma perpendicular, e você marcar esse ângulo, tá? Perpendicular, aqui formando um ângulo de, todos formando 90 graus, tá? 90 graus aqui, 90 graus aqui também. Então, quando você marcar esse ângulo, e passando por esse ponto, se esse ângulo aqui é X, que ângulo é esse? Hã? Não, não é X. Menos X. Tá? Menos X. Se esse ângulo é X, esse ângulo é por simetria, esse ângulo é menos X. Então você percebe o seguinte, eles têm o mesmo cosseno, porque essa medida aqui, ó, daqui para cá, que eu vou marcar em vermelho, ela é tanto o cosseno de x, como é o cosseno de menos x, certo? Ou seja, o cosseno de x, o cosseno de menos x é igual a quê? Ao cosseno de x. Qualquer que seja o x real, certo? Ou seja, a função cosseno é uma função par. Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, qualquer que seja o x real. Certo? E se você marcar o seno, é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Essa altura, né? Essa altura é o... Quem é essa altura? É o seno de x. E essa altura aqui? Em valor absoluto são iguais, valor absoluto. Mas tem sinais contrários, sinais opostos. Ou seja, o seno de menos x, é igual a menos o seno de x.
E é evidente que isso vale qualquer que seja o x real. Daí, a função seno é uma função que o cosseno é que é par, né? O cosseno é par, e como você disse, o seno é uma função ímpar. Tá? O seno é par, o cosseno é par, enquanto o seno é ímpar. Lembrando que as funções seno e cosseno, ó, o seno é uma função, o seno é uma função de R em R. E o cosseno também é uma função de R em R. Outra coisa que você tem que observar é que para todo x, o seno de x é marcado aqui, ó. Então, o seno de x é um número, tanto o seno como o cosseno, eles satisfazem isso aqui, ó. O seno de x é maior que ou igual a menos 1, que é menor que ou igual a 1, qualquer que seja o x real. Assim como o cosseno. Cosseno de x é menor que ou igual a 1, maior que ou igual a menos 1, qualquer que seja o x real. Tá? Mais do que isso, tá? A imagem do seno, a imagem da função seno, que é o seno de R, né? O seno de R, o seno de R. O seno leva R aonde? No intervalo fechado, menos 1, 1. E a imagem da função cosseno, ou seja, o cosseno de R, a imagem do domínio, é igual também ao intervalo menos 1. Tá? Então você tem isso aqui, ó, essa identidade aqui. Tá? E não esqueça um detalhe, detalhe não, uma coisa importantíssima, né? O quadrado do seno de x, quem é? Quem é? Desculpa, quadrado do seno de x mais o quadrado do cosseno de x, isso é igual a 1, qualquer que seja o x real. Identidade fundamental da trigonometria. E você tem essas outras identidades aqui. Certo? Entendido? Agora, observe uma coisa. Ó. Seguinte proposição. Vou colocar aqui como proposição. É que para todo x real, melhor, antes disso, convém observar o seguinte: quando você tem dois pontos, tá, no plano cartesiano, dois pontos no plano cartesiano, aí eu vou, por comodidade, eu vou fazer essa representação no primeiro quadrante, mas não há nenhuma perda com relação a isso. É o seguinte, U e V. Se eu pegar dois pontos, um ponto A, de coordenada, vou desenhar o A aqui, ó. Um ponto A de coordenadas x1,
Y1 e um ponto B de coordenadas x2, y2, tá? Sistema de coordenadas cartesianas, desde que a unidade no eixo das abscissas seja congruente à unidade no eixo das ordenadas, ou seja, a distância da origem ao ponto correspondente a 1 no eixo das abscissas tem que ser congruente, tem que ser igual à distância da origem ao ponto de coordenada 1 no eixo das ordenadas, tá certo? O sistema tem que ser dessa forma. Aí vale a fórmula da distância. Valerá a fórmula da distância, por quê? Você pega a distância aqui, ó, a distância entre esses dois pontos, que é a medida desse segmento, essa distância D aqui, que é a distância entre os pontos A e B, sai pelo teorema de Pitágoras, né? Porque aqui é um ângulo reto, tudo sendo reto, tá? Então, essa medida aqui, eu sei qual é essa medida aqui? Essa distância daqui, a medida desse cateto. Então, um triângulo retângulo, né? É o x2 menos x1. Para ficar independente de quem está antes, quem está depois, é o módulo do x2 menos x1. E aqui é y1 menos y2. Mas essa distância aqui eu posso colocando em módulo, é o módulo de y2 menos y1, certo? De modo que pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, quer dizer, o quadrado de D, é igual à soma dos quadrados catetos, que é o módulo de x2 menos x1 ao quadrado, mais o módulo de y2 menos y1 ao quadrado. Só que lembrando que o quadrado do módulo de x é igual ao quadrado de x, qualquer que seja o x real, isso é um fato. O quadrado de x, do módulo de x é o seu quadrado, qualquer que seja o x real. Isso aqui fica o quê? Fica quadrado de x2 menos x1, vamos dizer, módulo, mais o quê? O quadrado de y2 menos y1. Ou seja, o quadrado da distância entre dois pontos, tá? D, sendo quem? A distância do ponto A ao ponto B. De modo que D é igual, se eu estou interessado em D, isso é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. Tá bom? Agora, grave esse fato. Que fato? Que o cosseno é uma função par, enquanto o seno é uma função ímpar, certo? E essa fórmula aqui da distância. Tá bom? Para fazer o seguinte, ó. Vou apagar.
Ó, colocar aqui. Proposição. Dados x e y pertencentes ao intervalo 0, 2π, é outra coisa que precisa ser, é um fato que eu vou colocar aqui, é que quando você tem um sistema de, para depois não ficar fora de contexto, que tem um sistema de coordenadas, o IV, vamos lá, traço cerco, ok? Então, se você pegar um ângulo X, sendo X esse ângulo, quem é esse ângulo? Se X é esse preto, quem é o vermelho? Quanto é o vermelho? Se aqui é X, quanto é o vermelho? X mais 2π. Se o preto é X, o vermelho é X mais 2π. E aí, você tem claramente que o seno de X mais 2π é igual a quem? Ao seno de X. Uma coisa. Dá no mesmo. Certo? Tem o mesmo seno, porque corresponde a esse mesmo ponto aqui. Então não tem jeito. Essa altura aqui, ela tanto é o seno de x quanto é o seno de x mais 2π. Então o seno de x mais 2π é igual ao seno de x e o cosseno de x mais 2π é igual a quê? Ao cosseno de x. Qualquer que seja o x real. Daí você tem mais do que isso. Você tem que, dado K inteiro, se K é um número inteiro, qualquer, o seno de x mais 2kπ, o seno de x mais 2kπ, quantidade inteira de π, né? X mais 4π, x mais 6π, x mais 8π, ou então x menos 2π, x menos 4π, x menos 6π. Isso é igual ao seno de x. E o mesmo vale para o cosseno. Cosseno de quem? De x mais 2kπ é igual ao cosseno de x. Qualquer que seja o x real.
Você diz com isso... Assim. Obrigado. Você tem com isso, que isso aqui diz que a função seno tem período 2π, tá? Isso aqui, tudo isso, implica nisso que vem depois, tá certo? Implica nisso aqui. Então, as funções seno e cosseno, as duas têm período 2π. Então, a função seno é a função par, a função cosseno é a função ímpar. As duas têm período 2π. Com isso, eu consigo a seguinte proposição, ó.